e para a oração. Tem lugares aqui. E para a reflexão da palavra, eu quero passar a oportunidade ao pastor Israel. Ele vai estar fazendo uma meditação da palavra de Deus relacionada a esse local, esse lugar tão especial também. Pastor Israel. Meus irmãos, esse para mim é um local muito especial. Eu prego já há alguns anos sobre Betesda. Estudei, pesquisei. E é claro que não dá pra gente trazer uma palavra longa, mas é rápida. Diante de tudo que o Paulo já falou, uma coisa que me chama a atenção. Nesse tanque existiam centenas de pessoas, diz a Bíblia em João capítulo 5. E foi-se criado nesse tanque um sistema. O doente vinha para cá, porque o doente estava excluído do culto. O doente não podia entrar no culto, no templo, que é atrás dessas construções. Então ele vinha até aqui em Betesda, e ele ficava aqui. Aqui em Betesda, a água, que era intermitente, vinha, parava, porque como foi explicado, a água da chuva. Quando a água era movimentada, o primeiro doente, e somente o primeiro e um, que caísse na água, ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então a Bíblia cita um homem que estava 38 anos nesse tanque, esperando a cura. E aí vocês podem me perguntar, por que ele não foi curado? Dois motivos. Primeiro, ele tinha problema nas pernas. Quando a água era movimentada, só um e o primeiro era curado. Então esse cara não tinha chance, porque ele tentava, e ele era um cara esforçado, ele tentava, mas quando ele chegava próximo da água, já tinham descido, não um, já tinham descido vários antes dele. Então ele não era curado. Dois motivos porque ele ficou 38 anos lá. Primeiro, não dava. Lá em Betesda você podia ter problema na orelha, problema na mão, mas nunca no pé. Você não tinha chance de ser curado. E segundo, alguns estudiosos dizem que os ricos alugavam as primeiras fileiras, os lugares mais próximos. Existia um comércio, eles loteavam. Então os ricos conseguiam pagar os lugares e pagar ajudantes para que quando a água era movimentada, eles fossem jogados. Pobre não tinha vez. E quem tinha problema nas pernas, sem chance. E é aqui que eu queria deixar a reflexão. Um dia Jesus vindo para a festa, ele resolve passar aqui, mas ele não passa aqui por um acaso. Ele vem de propósito. E ele vem com o endereço daquele homem. Porque esse homem, ele é pobre, a família dele, e eu fico perguntando, cadê a família dele? São 38 anos. E a pessoa aqui não tinha senha, não tinha fila, aqui era cada um por si, Deus por todos. O cara chegava aqui, ele era solidário, ele tinha que se tornar egoísta para ser curado. A família dele abandonou, ele é pobre, ele não tem chance, ele não tem agilidade, mas ele não desiste, porque para ele o único lugar do milagre é aqui. E até então ele não conhece Jesus. Então ele diz, eu vou ficar aqui, eu não vou ser curado, mas quem sabe um dia alguém me empurra, alguém me ajuda. Então esse cara é perseverante. E Jesus, que conhece todas as coisas, ele é homem, mas ele é Deus, sabe disso. Então ele vem com o endereço do cara na mão, né? Supõe-se. Ele tem no coração o homem. Ele vem, a Bíblia diz que ele não cura ninguém, ele vai só nesse homem. Então ele chega nesse homem sabendo que ele é perseverante, sabendo que ele é pobre, sabendo que ele não está dentro do sistema, do esquema. E pergunta para ele, você quer ser curado? E a primeira resposta do homem é o seguinte, eu não tenho ninguém. Então, ele está dizendo, claro que eu quero, mas eu não consigo. Eu não tenho ninguém, meus amigos sumiram, minha família não está aqui, eu estou sozinho. E quando eu tento, eu não consigo. Eu não tenho ninguém e eu me esforço. Então ele está dizendo para Jesus, não é por conta da minha preguiça. Eu nunca desisti, só que eu não consigo. Então Jesus diz para ele, levanta, toma tua cama e anda. O milagre é importante porque tira o homem da marginalidade, tira o homem da miséria. O milagre é importante porque Jesus quebra a religiosidade dos judeus, foi o que Paulo falou, porque é no sábado, né? E o milagre também é muito importante porque Jesus tira o homem de um sistema que não deixa o homem conhecê-lo, porque até então
ele não conhecia Jesus. Quando param ele, porque ele sai correndo com a cama e os judeus vão atrás e contam os passos. E quando, não sei quantos passos, acho que 100 passos, enfim, que podia andar no sábado. Então quando ele ultrapassa o limite dos passos que está escrito na lei, os judeus param ele e dizem, para, você não pode. E ele diz, mas quem me curou mandou eu andar. Ou seja, eu estava 38 anos no chão, ninguém me ajudou, eu era um miserável. Foi um homem lá e disse, anda, e eu acreditei que eu ia andar, e eu estou andando. Agora vocês vão me dizer que eu não posso andar? Sai da frente que eu vou andar. Pergunta para o homem lá. E pergunta para ele, quem é o homem? Ele disse, eu não sei. Então Betesda oprime a pessoa. Betesda é um sistema que fecha a pessoa. Ele não conhecia Jesus. E Jesus já tinha se encontrado com Natanael. Jesus já tinha se encontrado com Nicodemos. Jesus já tinha dito para a samaritana no poço, se você beber da água que eu te der, se você beber da água que eu te der, você vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então o que eu penso de Betesda para terminar? É que Jesus entra no sistema, fura o sistema, tira o cara de lá e dá liberdade para o cara. Isso simboliza o que é o Evangelho de Cristo. Betesda simboliza a religião morta, que não ajuda ninguém. O cara diz para você, fica aí, acende 10 velas, sobe 100 escadas, e todo ano você tem que voltar no ritual e subir 10 escadas, acender 100 velas. E o cara nunca conhece Jesus e nunca sai da sua condição de miséria, de dependência da religião, de dependência da miséria. Jesus chega lá, entra, então o contraste entre a água que oprime, a água que deixa as pessoas egoístas, a água que privilegia alguns, e Jesus entra com a água espiritual, com a água eterna. Jesus entra e diz, o meu evangelho não é o rito, meu evangelho é liberdade. Pega a sua cama, que simboliza a sua miséria, coloca na cabeça, sai correndo e mostra para todo mundo que você agora não precisa mais de uma água, de um favor. Você agora é livre. Você agora pode ter uma família. Glória a Deus. Você agora pode trabalhar. Você agora pode ter independência. Oi, você pode entrar no templo. Você pode agora fazer parte de um todo. Então, eu quero terminar essa reflexão dizendo que, para mim, quando Jesus entra em Betesda, ele está quebrando todo o rito e mostrando para aquele homem que valeu a pena ser perseverante. E olha que interessante, talvez a maioria das pessoas que estão aqui nasceram e eram filhos de uma mãe, de um pai, de outra religião. E talvez você disse, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quem sabe você acreditava em tantas coisas e você era um religioso, mas um dia Jesus decidiu te encontrar. E isso é interessante, porque Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Olha, o cara não sabia que era Jesus. O cara não conhecia nada sobre Jesus. E Jesus decidiu ir lá. Aleluia. E quando Jesus diz, você quer ser curado? Diz, eu não consigo. Mas Jesus diz, levanta, não depende. Foi eu que escolhi você. Se depender do sistema, das pessoas egoístas, do mundo, você vai morrer na pobreza, vai morrer sem me conhecer, vai morrer sem família, vai morrer na miséria. Era o que o diabo e a religião morta queria fazer conosco. Mas um dia, e glória a Deus, um dia, Jesus quebrou todo o sistema, todo o rito, tudo que nós acreditávamos, apontou para nós e disse, eu quero você. Aleluia. Você quer? Eu glória quero. A Deus, levanta aleluia. E anda. Para nós estar aqui, eu sei que é um grande privilégio. Eu sei que, como foi dito já pelo Paulo, os nossos pais queriam, nossa família queria e muitos não conseguiram. Estar aqui é muito mais do que um turismo. É o símbolo de que um dia Jesus nos resgatou. E eu quero terminar a minha fala dizendo que o Cristo que primeiro nos salvou e nos libertou e nos mostrou que a nossa vida não era uma religião morta e que nós teríamos muito mais sentido com Ele, é o Cristo que pode, e agora eu quero profetizar, é uma palavra profética. Na volta para o Brasil, quem sabe, eu sei que vocês têm causas, situações que estão fechadas, que vocês não conseguem. São coisas que não estão... Vocês tentam, mas não dá. Mas Jesus pode entrar em qualquer circunstância e nos tirar, nos libertar. Glória a Deus. E nos dar a direção. Aleluia. Só mais uma coisa.
Ficaram perguntando para aquele homem, quem é o homem que te curou? E ele não sabia. Mas um dia, Jesus se encontrou com ele e disse para ele, vai e não peques mais, para que coisa pior não aconteça com você. Eu aprendo que aquela doença daquele homem não era de nascença. Subentende-se que aquele homem, quando ele estava na sua tenra idade, na sua adolescência, ele pecou. Aconteceu alguma coisa e esse pecado lhe trouxe essa doença. Porque Jesus diz, vai e não peques mais. E ele passou todos aqueles anos privado de tantas coisas. Jesus vai lá e diz, seja curado da sua doença, mas também seja perdoado. Vai e não peques mais. Seja curado da doença e seja perdoado. O que Jesus fez com aquele homem foi algo completo. É o mesmo que ele fez com nós e vai continuar fazendo. Reflitam sobre isso. Em nome de Jesus. Creiam nisso. Cristo pode entrar em qualquer sistema para nos libertar, porque Ele é Deus, Ele não pede licença. Aleluia. Glória a Deus. Ele faz e está feito. E Ele nos escolheu para grandes milagres. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu louvarei. Vamos ter um tempo de oração, uma palavra de oração, porque em Jesus sempre há uma oportunidade de mudança. O encontro com Jesus sempre nos propicia uma grande oportunidade, seja de cura,